Não, vamos lá. A gente vai falando e trocando ideia, né, Dini? Então vamos lá. Boa noite a todos, né? Já que eu ainda não tive a oportunidade de falar, vou falar agora. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui de novo com essas meninas super poderosas. Hoje tem até mais uma nova aí, mais super poderosa também. E é isso aí, realmente é muito bom estar aqui. E ainda mais falar de um assunto desse, né, que está tão na moda, né? Então, vamos ver o que a gente tem para falar. Bom, primeiro, Dini, eu acho que o título que foi dado para essa apresentação hoje não poderia ter sido melhor. Né? Documentário completo sobre a simulação. Eu acho que nada poderia ser tão mais claro do que isso. Né? Então, vamos lá, vamos falar um pouco de Matrix. Porque eu acho que a gente tem que começar com os porquês, né? Por que a gente está falando de Matrix? Por que a gente está aqui hoje falando de Matrix? Por que a gente está falando de um filme de 25 anos atrás? E por que hoje tem tanta gente falando de Matrix e Matrix já entrou no dicionário de todo mundo? Ah, porque é Matrix, porque é simulação, porque é Matrix. Claro que quem não está ligado nesse sistema não está, eu acho, talvez nessa mesma onda que a gente, mas tem muita gente mesmo, né, que não é do ramo, vamos dizer assim, que já está familiarizado assim com a Matrix, né? Então, a gente está falando isso hoje exatamente porque as coisas estão vindo à tona e como a Dini falou agora e a gente comentou, esse filme é de 1999, ou seja, na live anterior a gente estava falando de cinema que a gente apresentou ali sobre alguns filmes que foram lançados justamente nesse ano, foi em 98, acho que foi o Truman, se não me engano, né, o Show da Vida. 98, depois 99 foi o Matrix e o 13º Andar. Ou seja, justamente ali na viradinha do século e do milênio, né, que começaram a falar de Matrix e apresentar essas ideias na nossa cabeça. Como a Dini falou, ela já era um pouco ligada, assim, mas eu não. Naquela época, assim, eu pesquisava, eu gostava do assunto, eu queria entender o mundo, mas eu ainda não entendia. E quando eu assisti aquele filme, assim, claro que ele deu um beliscão, assim, deve estar roxo até hoje, porque a mordida foi forte, e eu pensei, caramba, o que é isso? Né? Porque quando começa o filme, imagino que quem esteja assistindo aqui já tenha visto o filme, quando começa o filme, tudo parece muito normal, né? Aí, de repente, os caras entram pelo telefone, vai para uma outra realidade, daí aparece aquela coisa toda, e realmente isso foi um choque de realidade muito grande. Então, eu acho que hoje está tão na moda falar deste filme de 25 anos atrás, de meio século atrás, não, um quarto século atrás, o matemático ficou em casa hoje. Justamente porque a gente está começando a entender que a nossa realidade realmente tem muito de simulação, como mostra no filme Matrix. Claro que o filme é só uma analogia, não é exatamente aquilo ali. Mas tem muito disso e a gente está começando a ver. Muita gente já está muito mais esperta do que eu, muita gente tem muito mais informação do que eu, uma informação direta, e é com essas pessoas que eu aprendo, aliás. Né? O que eu sei é conhecimento adquirido, como também a Bia estava falando aí, né? Eu não vejo, não sou médium, não sou contactado, então é só através de estudo, conjecturas e um pouco de intuição também. Então, a realidade do filme Matrix, que o filme Matrix nos traz, na verdade, eu acho ela bastante sórdida, inclusive o artigo que eu escrevi sobre isso, eu falei exatamente esse termo, a sórdida da realidade dos filmes Matrix, porque ela é realmente sórdida. O que tem sórdido nisso? Na minha opinião, tá? É que eles apresentam uma realidade que é real, né, com muitos elementos ali reais, muitos elementos que são transportados, e a gente já vai falar nisso daqui a pouco, da nossa realidade para uma história fictícia, e como ninguém, principalmente em 99, estava ainda nessa vibe de despertar e expansão da consciência, não de uma forma generalizada como está hoje, aquilo é trazido como uma fantasia e realmente é aceito como uma fantasia. Então, assim como... tá ali, sórdido da realidade dos filmes de Matrix, né? Então, todo mundo vê, assim como eu também vi na época, como uma fantasia. Assim, achei o filme chocante, um dos melhores filmes que eu já tinha visto. Só que eu vi como uma fantasia. Só que agora, de um tempo para cá,
né, que começou toda essa abertura de informação mais fortemente desde 2019, né, a partir do ano 2020, 2021, ou seja, a gente está falando de 3, 4 anos para trás, que começou essa onda forte de despertar e gente começando a entender as manipulações desse mundo. Eu também, eu dei uma mergulhada boa nesse período e comecei a entender mais as coisas e vi o quanto de paralelos com a nossa realidade que esse filme trouxe, inclusive com os nomes que estão lá, com as situações que eles colocam lá. Então, é por isso que é sórdido, né? Porque eles continuam, apesar deles estarem mostrando a realidade, que é uma regra deste jogo aqui, né? Apesar deles estarem mostrando isso, eles colocam sempre aquele grosso verniz de fantasia para todo mundo achar que é só fantasia mesmo, e fica por isso mesmo. Então, é por isso que hoje está tão comum se falar de Matrix, por isso está tanta gente falando de Matrix, e por isso nós estamos hoje aqui também falando de Matrix. Exatamente. Eu queria só para quem... Eu não sei se todo mundo viu o filme, tá? O G vai trazer aqui pontos muito importantes, completamente fora da caixa, porque é a proposta aqui do canal, dessa comparação o que a gente chama ele de documentário com o que nós estamos vivendo hoje, e ele está mais atual do que nunca, dentro de tudo que a gente está vivenciando, mas assim, claro, algumas pessoas podem não ter visto, e já vou avisando logo, gente, aviso de spoiler, porque a gente vai falar muita coisa. Quem não tiver assistido, a live vai ficar gravada, tudo bem, se não quiser ter spoiler, primeiro vê o filme, depois vocês voltam aqui, tá? E eu só vou dar uma introduçãozinha para vocês entenderem quem é quem dentro do filme. Eu acho isso importante, né? Os 3 personagens principais aqui, que são basicamente, né, o Keanu Reeves, que é o Neo, né? E depois a gente tem aí a Lana... peraí, deixa eu trazer, porque os nomes aqui são meio complicadinhos, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, só para a gente começar a entender, para dar uma introdução aqui para o G poder... Deixa eu compartilhar a tela com vocês, peraí. Vamos lá. A gente tem aqui, deixa eu puxar ela para cá. Adicionar ao palco. Ó, aqui a gente vai ter, deixa eu botar para apresentar. Pronto. Então, a direção aqui das 2 irmãs, que eram irmãos, né? A Lana Wachowski e a Lily Wachowski, né? E aí nós temos aqui a capa, né, do Keanu Reeves com a Lawrence Fishburne, que no caso é a Trinity, né? Nós temos o Morpheus aqui atrás. São esses 3 personagens aqui, são os personagens, é uma triangulação no filme, na realidade, ó. Nós temos aí o Keanu, que é o Neo, né? É o personagem principal, é o protagonista, é o que faz a diferença no filme, né? E teve, assim, uma atuação absurda, né? Então, ficou marcado na história do cinema. Né? Não poderia ter sido melhor, né? Verdade, verdade, Gê. O Lawrence Fishburne, que é o nosso Morpheus, e esse nome também diz tudo, foi o que o G estava falando. Os nomes no filme são assim, né? São códigos. A gente vai falar sobre isso. E a gente tem aqui a Carrie-Anne Moss, que é a Trinity, né? O Matrix, e aqui é um comentário mais... Deixa eu voltar aqui para a tela para ver vocês, porque eu estava fora. Um comentário até mais feminino, ele lançou moda na época, não sei vocês, mas assim, eu fiquei doida para fazer uma capa. Eu queria aquela capa do Neo, né? Eles andavam com aquelas capas, aquele óculos, né? Mas eu sentia, né? Eu queria porque queria o óculos do Matrix. Mas lançou super moda. Em 99, até 2005, 2006, 2007 ali, todo mundo tinha capa, tinha casaca do Matrix, tinha óculos do Matrix, foi demais. Assim. Muito, né? E aquela jogada de câmera, aqueles efeitos especiais, né? Da questão da movimentação deles. Não, é tudo. Esse filme, tudo nesse filme é fora da curva. Foi um divisor de águas. Então, assim, eu vou dar introduzido e vou passar a palavra para o G, que é o seguinte. Como é que começa isso tudo, tá? Em um futuro próximo, a história começa... Era uma vez,
Thomas Anderson, que era o Keanu Reeves, que depois vem a ser o Neo, que a gente conhece. Ele era um jovem programador de computador que morava num apartamentozinho, num cubículo. A cena é até meio escura no início do filme, aquela penumbra, né? Como se mostrasse até uma certa depressão, ele ali, né? Insatisfeito com a vida, ali sentado no computador o tempo todo, trabalhando, né? E ele era de bofo. Exatamente, Gê. Ele era super atormentado por estranhos pesadelos. E nesses pesadelos ele se encontrava conectado por cabos contra a sua vontade, né, em um imenso sistema de computadores do futuro. E ele acorda gritando desses sonhos, né, que ele está conectado a esses eletrodos. E esse sonho se repete consecutivamente. E aí, o que acontece? Ele começa a ter dúvidas sobre a realidade dele. É aquele negócio que a gente fala assim, até onde o sonho é realidade? E até onde a nossa realidade é sonho, né? E o interessante é que ele era hacker, né? O nome Neo é o nome que ele usava para se disfarçar, porque era Thomas Anderson o nome dele. Então assim, ele já tinha algo de diferente, né? Ele já saiu A gente tem sinais dessa saída da Matrix, né? Ele já era fora da caixa, né? Exatamente. E a gente se pega vendo ele ter esses sonhos, ele começa a duvidar dessa realidade, aparece o bendito do coelho, né? Tem a cena do coelho, aquela cena que é uma cena assim icônica das pílulazinhas, né? Também é outra parte que a gente usa muito, né? No nosso dia a dia, né? Você quer tomar a pílula vermelha ou a pílula azul, né? Então, faz essa... Até isso, Matrix introduziu na nossa realidade hoje. E faz essa conexão, esse início para desenrolar toda a história. Eu vou deixar a palavra com o G agora para ele falar um pouquinho sobre isso. Como é que se deu isso e qual é a comparação que a gente pode fazer com o que a gente está vivenciando? G, vai lá. Toca a bola. Tá, vamos lá. Jenny, eu vou aproveitar essa tua introdução para já deixar como válida aí para a introdutória do filme, tá? Porque eu não vou discorrer muito da história do filme, e sim eu vou partir direto para a simbologia do negócio. Bora. Tá? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã da manhã, se a gente for entrar muito no detalhe da coisa. Exatamente, pode pegar. Então, vamos considerar que quem está assistindo aqui assistiu o filme. Tá? Isso é necessário, e bem como foi colocado, se não assistiu, seria legal primeiro ver e depois voltar e assistir a live, porque senão vai ficar meio perdido ou vai ganhar muito spoiler, né? É verdade. Então, vamos lá. Depois que o Thomas Anderson, né, ele entra lá sai da Matrix e entra para a realidade, né, através lá do contato com a Trinity, daí faz aquela história toda, e ele começa a entender o esquema, e aí é que começa realmente se desenrolar as coisas, aí o Morpheus passa a explicar para ele o que é a Matrix, o que funciona, e oferece, então, a pílula azul ou a vermelha. E dizendo, né, se ele tomasse a pílula azul, vai esquecer tudo que a gente falou aqui, vai esquecer tudo que aconteceu, vai acordar na tua cama e vai continuar com a tua vida dentro da Matrix como se nada tivesse acontecido. E se você tomar a pílula vermelha, eu vou te mostrar até qual fundo vai a toca do coelho, que é uma expressão muito do inglês, né? A gente não usa isso aqui. Mas vou explicar até onde que vai essa mentira aí. Então, isso é o que acontece já no início do filme. Né? Então, o Neo, óbvio, que ele escolhe a pílula vermelha, e daí, então, o Morpheus começa a apresentar tudo para ele. Então, vamos lá. Vamos dar agora uma rebobinada boa no filme. Eu vou começar, Gini, Bia, apresentando os personagens, né? Porque não tem nada de casual, não tem nada de acaso, não tem nada de coincidência. Esse filme é recheado de simbologias e de significações. Quer dizer, tudo que está introduzido ali tem um significado e tem um porquê. Realmente não é uma fantasia. Aquilo ali não é uma fantasia. Tá? Então, vamos começar pelos nomes. Eu vou traçar assim, um perfil dos nomes. E o que eu estou dando aqui, Gini, Bia, é a minha interpretação. Tá?
Eu não li isso em lugar nenhum, estou dando a minha interpretação. Algumas coisas, claro, tipo o nome do Morpheus está na história, assim como outros, mas qualquer coisa me interrompam, tá, por favor, e façam as correções por o caso. Mas vamos lá. Quando o Neo, Thomas Anderson, então, entra, né, para o time da resistência à Matrix lá, no lado de Zion, que é a cidade onde eles estão, lá dentro da realidade, fora da projeção da simulação, que é a Matrix, o nome dele passa a ser Neo, que era o nome de hacker dele, né? E o que significa esse nome Neo, né? Eles lá, o Morpheus e a Trinity, todos chamavam ele de o escolhido, que em inglês é o The One. The One é, justamente, a melhor tradução é o escolhido, é aquele que é o eleito, né? Esse é o The One. Então, Neo pode ser entendido como um anagrama para One. Então, por isso que o nome dele não foi nenhum outro, foi Neo. Né? Também significa o novo. Então, o neocolonialismo, o neo isso, o neo aquilo, significa algo novo. Então, ele é o The One, ele é o Neo, os dois nomes fazem sentido. E um outro significado que eu vejo, pelo menos, que eu acho que tem muito a ver com, tem muito a ver com o contexto do filme, é um outro anagrama que dá para fazer com o nome do Neo, que é Ion. Né? Ion, em inglês, é era. E eles estão vivendo uma era pós-humanidade, né? Quando a humanidade já foi dominada pelas máquinas. Então, eles estão falando de uma outra era. Então, o nome Neo, para mim, tem essas três significações, que é como eu vejo a coisa. Aí, então, depois, o segundo personagem, talvez mais importante, seja a Trinity, né? Porque a Trinity, ela passa o filme inteiro colada no Neo. É ela que resgata o Neo lá da Matrix. Se eu não estou enganado, é isso? Eu não vi recentemente o filme, já faz um tempo. Eu queria ver antes da live aqui, mas não deu tempo. É o 4, você está falando do 4. Oi? Você está falando desse último que eles lançaram ou não? Não. Não, estou falando do primeiro da filme. trilogia do original. Não. Esse último aí eu acho que nem vale a pena ver. Não, é isso que eu ia falar. O último, gente, olha só. Não, o último... Nada a ver. Aborta. É verdade. Se eu não me engano, também foi não tem nada a ver. Eu também não lembro. O outro é para nos prender de novo na Matrix. Bem isso. Esquece que a gente falou lá, que vale esse aqui. Exatamente. É para dizer que aquilo tudo era uma loucura, era tudo brincadeira. Não, aquilo lá não foi nada. Foi uma viagem. Comi os cogumelos e fiz aquilo lá. Não é? Eu não consegui ver, gente. Eu tentei ver, eu não consegui. Eu parei e não consegui ver o filme inteiro. Não tinha condição. Eu vi, mas me segurando assim. Que coisa mais ruim. Mas vamos lá. Volta aí, Gê. Então, aí a Trinity, né, ela tem essa ligação muito forte com o Neo. E o que significa o nome Trinity? O nome Trinity é Trindade. Né? Então, no cristianismo, o que nós temos? A Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade, ela é conectada com quem? Com Jesus. Então, Jesus é o eleito, é o Salvador, é o escolhido, é o Neo. Então, nós temos o filme Neo e a Trinity. Então, vamos para o Morpheus. O Morpheus é o grande guia do negócio, ele é o comandante da nave Nabucodonosor lá, e ele é um comandante militar, né? E o nome dele é Morpheus.